Oi, eu sou o Léo e como vocês puderam perceber, o canal aqui passou por uma mudança brusca nesses últimos dias e hoje nesse vídeo eu vim comentar sobre um pouco do que aconteceu aqui com vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível de o porquê que aconteceu essa viagem para o Chile e, óbvio, porquê que eu acabei voltando para o Brasil muito antes do previsto. Desde que eu voltei do meu último mochilão no ano passado, eu tenho desenvolvido uma ideia, um plano para um futuro bem próximo. E isso tem sido o que eu mais entreguei as minhas energias e minha expectativa. O meu plano para esse ano de 2022 é trabalhar o máximo que eu posso para conseguir juntar dinheiro, ter capital para colocar esse plano em ação que vocês vão descobrir aí dentro dos próximos meses. Porém, no meio desse caminho aí, com as oportunidades também, eu acabei animando com a ideia de ir para o Chile para trabalhar com turismo. Então, montar uma equipe para a gente receber os turistas, agregar o meu trabalho de fotografia, de vídeo para as pessoas que fossem para o Chile, trabalhar com turistas ou brasileiros ou gringos de qualquer lugar lá no Chile. E assim nós seguimos. Fui para o Chile e o primeiro mês foi de muita preparação. A gente investiu muito tempo para montar todo o esqueleto do projeto, tirar do papel, montar um sistema, planejar todos os processos e finalmente dar um andamento profissional para tudo aquilo que ia ser, o que prometia ser durante a temporada. E claro, junto com esses acontecimentos profissionais também vieram todos os acontecimentos pessoais. Já que eu tinha mudado de país, eu estava levando uma rotina totalmente diferente, que eu não estava habituado. Eu estava num clima totalmente diferente, que não estava habituado. Então foi, assim, um primeiro mês de muita diferença, coisa pra gente se adaptar, para eu conseguir me adaptar a um país novo, a uma cultura nova, morando mesmo. Já tinha visitado o Chile, mas morando, trabalhando foi a primeira vez. Então foi um primeiro momento ali para eu conseguir me habituar, entender qual seria a dinâmica e colocar as coisas em andamento, conseguir alinhar tudo. Do dia 17 de maio, que foi o dia que eu cheguei, até o dia 16 de junho, eu fiquei morando no Airbnb, que foi achado um achado super barato por conta de uma promoção. Eu creio que era a primeira vez que aquele apartamento estava na plataforma, então tinha uma promoção e até pela quantidade de dias que foi reservado, reservei por um mês. Então foi muito bom, cara, ter o conforto de estar no Airbnb o primeiro mês, principalmente muito próximo do inverno, foi bom para a gente conseguir alinhar tudo que seria ali o trabalho da equipe para o restante da temporada. No dia 16 de junho, depois de sair do Airbnb, a gente se mudou para um hostel. Eu já fiz inúmeros voluntariados, cara, já voluntariei em hostel, já voluntariei em pousada, já voluntariei em hotel, mas infelizmente essa experiência não fazia sentido para mim. E quando eu estou numa viagem desse estilo, fazendo voluntariado, fazendo uma troca, eu sempre prezo pelo que eu realmente tenho vontade, sabe? Pelas minhas vontades. Porque se infelizmente você não está alinhado ali, as coisas não estão alinhadas, não anda, as coisas não vão pra frente e aí acaba acontecendo o que aconteceu. O hostel que eu me mudei foi um hostel fechado na pandemia por conta das altas dívidas, como qualquer negócio teve, e eles estão agora com um plano de reabertura, A gente tinha na cabeça aí que iria abrir o quanto antes, mas infelizmente não foi muito assim. A maioria dos trabalhos lá se resumia em pintar as coisas, dar uma cara nova para os lugares e tirar pó. E, cara, essa, com certeza, se fosse pela minha vontade, eu não escolheria um lugar assim, porque vocês bem conhecem, quem me conhece sabe que eu tenho uma rinite que me deixa assim, cara, muito mal-humorado. Eu odeio quando eu tô com rinite, então não tava legal, não era uma experiência que eu escolheria se eu tivesse, aberto a algumas coisas mesmo, não seria uma experiência que eu escolheria, porque eu tinha certeza que aquilo ia ser prejudicial, eu não ia gostar, ia ser ruim de qualquer forma. Mas o meu único objetivo era fazer tudo aquilo dar certo. A minha mudança para lá também tinha uma finalidade profissional, então, óbvio, foi por isso que eu aceitei. Eu pensei mais no que aquilo poderia resultar, no futuro, não só para mim, do que realmente a minha satisfação naquele momento. Então, pensei mais a longo prazo, o que poderia ser, após algumas semanas naquele lugar, fazendo aquele tipo de trabalho, do que realmente a minha satisfação ali naquele momento de chegada, com os trabalhos que não faziam tanto sentido. E já que eu tinha uma data de retorno, no máximo até outubro lá, essa temporada era a única chance que eu tinha de fazer dar certo, sabe? Eu não pensava naquilo como uma forma de muito longo prazo, porque eu precisava voltar para casa. Então, como a minha única meta era fazer os trabalhos, era monetizar com isso, teria que ser, teria que dar certo naquele momento. E aí, as coisas, infelizmente, começaram a desandar. Como eu citei, cara, os trabalhos que a gente fazia não faziam sentido. A gente fez muitas coisas em vão, coisas que foram feitas, não só por mim também, por outras pessoas, que não adiantaram nada, porque logo depois ia ter que fazer de novo, porque, por exemplo, uma limpeza na cozinha, que depois ia ter uma construção, ia sujar tudo de novo,
uma limpeza na recepção, que depois também ia quebrar o teto e sujar tudo de novo. Então coisas totalmente sem sentido. Tinha muita gente e as coisas eram feitas com pouca estratégia, sabe? Não era pensado estrategicamente, não tinha um plano de ação ali para consertar e era um hostel muito grande. Cada vez que a gente falava com o dono, parecia que ele tinha menos esperança ainda de abrir o hostel o quanto antes, então a ideia ficava cada vez mais prorrogada, e isso foi uma das coisas que me fez pensar muito, mas para mim o crucial, assim, que fez realmente eu parar e falar, cara, acho que eu preciso ir embora, foi o meu corte da equipe. Por objetivos desalinhados, já que eu era o único ali, né, das pessoas que não queria levar aquilo para a vida inteira, não via aquilo como um trabalho que eu ia levar para a vida inteira, eu só estava ali aquela temporada mesmo, desde o momento que eu saí de casa, isso já era certo, eu fui convidado a me retirar. Diferente do que eu acredito ser a maneira correta, parte da equipe teve essa decisão numa reunião que eu não estava presente. Eu estava fazendo umas fotos de alguns clientes que ganharam fotografias de brinde, e aí numa reunião com a minha ausência, isso foi decidido, e numa reunião posterior isso foi me comunicado. Então a única garantia que eu tinha ali naquele país, né, eu saí do meu país, então a única garantia que eu tinha lá no Chile, as coisas que eu estava investindo meu tempo para conseguir colher os frutos agora, o reflexo do trabalho que a gente tinha tido nesse primeiro mês, eu já não tinha mais. E aí foi um grande impacto. Dessa mudança para frente, eu precisava repensar, né? Foi um momento de repensar quais eram as minhas expectativas naquele lugar. Eu estava num país diferente, um clima totalmente diferente, a forma que eu pagava a minha moradia já não fazia sentido para mim. Então eu estava sozinho, estava completamente sozinho. Então, conversando com os meus amigos aqui do Brasil, falando, explicando a situação, passando mesmo a limpo o que tinha acontecido, como tinha sido tudo, eu decidi por voltar. Voltei para o Brasil e focar nos trabalhos aqui, continuar o plano que eu já tinha de conseguir monetizar, guardar um dinheiro para dar andamento nos próximos projetos. Num primeiro momento eu até tive alguma esperança, assim, mandei mensagem para alguns lugares lá, alguns hostels para fazer voluntariado, alguma coisa relacionada ao turismo também, produção de conteúdo, coisa a curto prazo, porque eram coisas que eu realmente iria precisar, mas não rolou. Eu estava num desânimo muito grande e eu decidi, né, dessa vez, ouvir o que eu realmente queria e acabei voltando. No dia 23 de junho eu voltei ao Brasil e agora isso é um recomeço. Para todos que acompanharam até aqui, eu só tenho a agradecer e, óbvio, relembrar que isso aqui é a nossa jornada. Daqui para o final do ano, vocês vão ver muito conteúdo aqui de São Paulo, que é onde eu estou morando agora, onde a minha mãe mora. Então eu posso voltar para cá e, né, ter uma casa que felizmente tenho esse privilégio de poder voltar e poder recomeçar, né? Poder planejar novamente quais serão os novos passos para depois poder dar andamento nos novos projetos. Então vocês verão alguns conteúdos aqui de São Paulo, lugares que eu for visitar, vlogs mais soltos, alguma reflexão que eu tiver, que eu quiser postar aqui, algum assunto que eu quiser comentar, assim como foi no início do canal. Agora, mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso aqui andar. Então, eu vou pedir, especialmente nesse vídeo aqui, para você deixar um comentário aí sugerindo o que você quer ver sob a minha perspectiva. Algum assunto que eu possa comentar, lugares low cost que eu possa visitar, alguma coisa que vá agregar de alguma maneira para você. Até aqui, eu agradeço novamente a todo mundo que acompanhou e até o próximo vídeo.